é possível que seja só eu que tô sentindo isso. Não é possível só eu que tô com raiva do Instagram. Tem mais alguém com raiva desse Instagram, não é possível. Então se você tá com raiva, por favor, comenta aqui e assiste esse vídeo. Gente, esse vídeo aqui vai ser grande, tá? Vai ser extenso. Se você tá afim de ouvir, fique até o final, porque vai ser uma conversa extremamente sincera, como vocês nunca me viram, mas vai ser extenso. Então, se você quer desabafar juntamente comigo, fica até o final desse vídeo, tá? É basicamente isso. Então, gente, o que eu quero fazer com esse vídeo aqui, né? Esse é um vídeo que eu queria já gravar há muito tempo pra vocês. Muito tempo mesmo, porque eu já venho pensando em tudo que eu quero falar nesse vídeo, mas ainda não sabia a forma que eu queria falar pra vocês. Ainda nem sei se vai sair bom nesse vídeo, mas eu espero que vocês gostem até o final dele, do que a gente vai conversar e debater um pouquinho hoje. Antes, claro, de a gente começar a falar sobre esse assunto, não se esqueçam, claro, de curtir, comentar aqui outros vídeos que vocês querem ver nesse canal, seja sobre esse assunto ou não, e claro, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E também, se você por acaso caiu aqui de paraquedas, meu nome é Amanda Reis, eu sou artista, professora de aquarela e criadora de conteúdo digital. Já estou um pouco irritada com isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. E claro, se você quer continuar me acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos desse tipo, mas prioritariamente sobre aquarela. Então, gente, por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje, né? Na verdade, sim, eu já queria gravar esse vídeo há muito tempo mesmo, já tem uns meses que eu tô querendo falar sobre esse assunto com vocês. Só que eu sempre fui uma pessoa que fui muito a favor do Instagram, literalmente. Eu sempre defendi muito o Instagram, defendi muito, não, a gente tem que compartilhar nossa arte mesmo, a gente tem que aprender as regras do Instagram pra gente conseguir divulgar o nosso trabalho da forma mais correta, sempre fui essa pessoa, e ultimamente, nesses últimos meses, na verdade, nesse último ano, eu acho, principalmente, eu comecei a desacreditar em muitas dessas coisas que eu acreditava e ficar literalmente muito frustrada. Eu acho que essa é a palavra que define esse vídeo, é frustração. Vocês vão ouvir muito que eu estou frustrada nesse vídeo. E, gente, eu queria falar um pouquinho antes como era o Instagram, né? Como é que era o Instagram e por que hoje em dia tem tanta gente frustrada com ele. Basicamente, gente, o Instagram, há 5 anos atrás, era basicamente uma plataforma pra gente postar foto, né? Pra gente postar foto, a gente compartilhar fotos. Eu acho que era isso. E, assim, eu lembro muito da época do começo do meu Instagram, como era o meu processo de criar conteúdo pro Instagram. Era muito simples, era muito fácil, era muito gostoso. Porque era basicamente eu compartilhando meu processo com vocês nos stories, a gente interagia, a gente conversava muito, eu abria caixinha, eu respondia direct, depois eu postava o resultado final no Instagram, né, no feed, vocês gostavam muito, vocês compartilhavam, vocês comentavam, e basicamente era esse o processo, e era muito, muito, muito suave, muito natural, sem nenhuma pressão, sabe? E era muito gostoso, realmente, de estar no Instagram naquela época. Só que, em 2020, basicamente, tudo mudou. Gente, 2020 foi uma época que eu acho que muitas coisas mudaram no geral, né? Não só o Instagram, mas eu acho que a forma que a gente começou a viver um pouco as coisas do nosso cotidiano, né? Acho que a pandemia, ela mudou muito, principalmente a nossa maneira de estar dentro das redes sociais. E eu acho que as redes sociais também em si cresceram muito na pandemia, né? A gente sabe que muitos artistas e muitos influenciadores, eu sempre falo isso, cresceram muito, colocaram o trabalho deles nas redes sociais na época da pandemia. Inclusive, eu fui uma dessas. Eu comecei a compartilhar muito meu trabalho na pandemia, porque era uma época que eu tava muito sozinha, literalmente sozinha, gente. Eu tava morando sozinha. Então, eu comecei a compartilhar muito meu conteúdo. Então, eu acho que, de certa forma, trouxe essa positividade. Eu acho que as pessoas, elas começaram a se conectar mais, mas muitas coisas também começaram a se perder ao longo desse caminho. Em relação ao Instagram, a gente sabe que em 2020 foi criado o Reels. O Reels. E assim, né, gente, o Reels, ele teve muitas vantagens quando a gente teve o lançamento dele, e eu me incluo nisso, tá? Eu cresci muito na época do Reels também, mas assim, falando um pouquinho sobre como eu cresci no Instagram, no geral, antes dessa época de tudo mudar, eu cresci de uma forma muito orgânica, tá? O meu conteúdo era muito entregue para os meus seguidores e também para pessoas fora do meu ciclo de seguidores, né? O Instagram entregava muito meu conteúdo para seguidores qualificados, ou seja, vinham aquarelistas, artistas que estavam interessados nisso, e o Instagram entregava e eles viam de forma muito orgânica. É uma coisa que eu também falei, que inclusive eu já falei, né? Eu sempre fui muito a favor do Instagram, inclusive já gravei vários vídeos aqui pro YouTube falando sobre como crescer na plataforma, falando sobre como realmente conseguir mais seguidores qualificados pra sua plataforma, no caso do Instagram. E uma das dicas que eu dei é, compartilhe seus conteúdos, usem hashtags. Uma dica também muito legal é que eu sempre no começo fazia muitas artes pra pessoas mais famosas e elas compartilhavam esse conteúdo, então via seguidores
também muito qualificados que viam meu trabalho na página dessa pessoa e depois viam me seguir. Então foi de uma forma muito orgânica nesse começo, muito, muito orgânica mesmo. E era muito bom porque era um crescimento leve, suave, mas contínuo, sabe? Que tudo ficava muito proporcional. Quanto mais eu crescia, mais eu tinha engajamento, mas de uma forma muito leve, muito natural. Então, foi um crescimento muito orgânico. Mas aí quando o Instagram teve essa mudança do Reels, eu também cresci de uma forma muito orgânica, porque o Instagram ele começou a indicar muito, né? Pessoas que estavam fazendo Reels, então eu comecei a fazer Reels. Os meus primeiros Reels atingiram números muito bizarros pra mim na época, né? Porque eu tinha 500 visualizações, 400 visualizações, 300 mil, isso tudo mil, tá? 1000 visualizações nos meus vídeos, eu ficava tipo, cara, como assim? O que tá acontecendo aqui no Brasil? E eu fiquei muito assustada, mas muito feliz ao mesmo tempo, porque vinham pessoas que estavam vendo aquele conteúdo, gostavam do meu conteúdo e iam me seguir no Instagram. Então, eu acho que foi uma época que muitas pessoas começaram também a crescer muito no Instagram, porque o Instagram começou a entregar muito esses vídeos, né? Então, quem tá usando Reels, eu vou te dar muito engajamento na tua conta, então continua produzindo Reels. Então, foi uma época que as fotos ainda funcionavam e o Reels estava em alta, então quem conseguiu manejar tudo isso teve um crescimento muito grande no perfil. Eu acompanhei vários artistas que tiveram um crescimento muito grande juntamente comigo, então achei que foi muito legal enquanto durou. Mas foi muito bom, né? Então foi uma época boa em que as pessoas elas queriam compartilhar porque elas não tinham o que fazer. Isso também é um ponto importante. A gente não tinha o que fazer. Eu sei que muitas pessoas também trabalhavam, muitas pessoas estudavam, mas a gente tinha muito mais tempo livre. Hoje em dia a gente não tem mais. Então era uma época que a gente queria muito compartilhar, a gente queria conversar, a gente queria interação com outras pessoas porque a gente não estava tendo interação com outras pessoas. Então era uma época muito boa. Assim, apesar... Não a época, né? Em si a época foi horrível, mas eu tô falando assim, em questão de redes sociais, foi uma época que a gente encontrou uma forma de se comunicar com outras pessoas quando a gente não podia se comunicar com outras pessoas. Então, de certa forma, isso foi muito legal. Mas isso meio que começou uma era que começou a ficar totalmente inconsistente para os criadores. E aí foi realmente onde tudo mudou, né? Então, para mim, 2021, 2022, mas principalmente 2022, começou realmente, e acho que inclusive nos últimos meses a gente teve uma grande polêmica, né? De que o Instagram ia colocar um feed como se fosse o TikTok e que basicamente só Reels aparecem, só vídeos aparecem e isso continua, né? O feed mudou, mas o conteúdo que continua aparecendo é literalmente só vídeos, tá? É só vídeos. Então, a gente não tem fotos mais, a gente não tem nenhum conteúdo longo no Instagram, a gente não passa, sei lá, 20 minutos vendo o conteúdo de alguém, a gente passa literalmente 10 segundos vendo o conteúdo de alguém e a gente já tá no conteúdo de outra pessoa. Então, se eu entro no meu feed, eu vou até colocar aqui, só tem vídeos. Não tem outra coisa a não ser vídeos. Então, eu entro na página inicial do meu feed, só tem vídeos. Eu entro na página de buscar, só tem imagens mexendo, que são vídeos. Eu entro na página do Reels e, obviamente, só tem vídeos. Então, o Instagram só tem vídeos. E outra coisa também, não tem só vídeos. Tem vídeos com as mesmas músicas em todos os vídeos, porque as músicas estão bombando e você tem que gravar com a música que tá bombando. Ou seja, são vídeos repetitivos com as mesmas músicas, rápidos, uns atrás dos outros. E aí, gente, com isso, né, chegamos à conclusão que a gente tem um Instagram com excesso de vídeos, os posts não funcionam mais, tá? Não funcionam. Eu vi isso não só no meu perfil, mas em vários outros perfis, que se a gente posta uma foto, gente, não tem o mesmo engajamento que tinha antes. Não tem, não vai ter, não vai ser entregue, tá? Nem para os teus seguidores, nem para pessoas que não são os teus seguidores, que eu falei pra vocês que acontecia antigamente, e não acontece mais. Não acontece mais. E basicamente a gente tem vídeos, menos posts e menos engajamento. Tudo bom? Ok. Gente, isso é muito verdade, porque assim, na época que eu tinha 10 mil seguidores, que era uma época muito boa, era aquela época que eu falei pra vocês, que a gente tava crescendo de uma forma muito orgânica e saudável, eu tinha mais engajamento do que eu tenho agora com 43 mil seguidores. Alguma coisa de errado não está certo. Gente, isso é verdade, tá? Eu posso provar pra vocês, inclusive. Vou colocar aqui 2 posts, tá aqui, e vou colocar os meus insights dos 2 posts nessa época e dessa época agora. Posts de fotos, tá? Não tô falando de vídeos, mas posts de fotos pra vocês verem a diferença que tinha nessa época pra essa época. E eu também posso colocar um de vídeo pra vocês, tá? Posso colocar tranquilamente no início do Reels como era e agora como é com Reels
estabilizado. Claro que eu não tô falando que tem alguns tipos de conteúdos que não viralizam, que não tem um grande engajamento no meu perfil. Ainda tem, mas assim, literalmente, antigamente eu tinha de 10 posts, 7 eram muito engajados, 3 não eram, porque é natural. E hoje em dia, de 10 posts, 3 são muito engajados e 7 não são. E isso é muito frustrante. E, gente, isso é muito chato, tá? Porque, assim, eu fico muito frustrada porque, assim, mais conteúdo que a gente tá criando pra, literalmente, menos engajamento que a gente tá tendo. Isso é muito triste. Muito triste. Porque uma coisa muito importante também, gente, é que eu percebi que não são só conteúdos mais que a gente tá criando, né? Não é tipo, a gente tá produzindo mais conteúdo, mais conteúdo, a gente não tem esse retorno. Mas não só isso, gente. Mas são conteúdos completamente rasos. São trends rasas, sabe? É literalmente tudo muito raso. E eu me incluo nisso também, tá? Não tô falando que eu não produzo conteúdo raso, eu produzo conteúdo raso, porque literalmente é o que o Instagram fala que tá funcionando e que tem que fazer pra gente crescer. Então é muito frustrante, porque às vezes eu quero produzir um conteúdo que não vai viralizar, mas por que eu vou produzir se o Instagram nem tá entregando? É meio que tipo assim, eu literalmente me sinto inútil e frustrada. E agora eu queria falar um pouco, né, que a gente já entrou nesse assunto de como o Instagram começou a decair, eu quero falar um pouco sobre Instagram e arte. Como eu falei pra vocês, antigamente criar conteúdo era uma forma muito simples, tranquila, era uma coisa muito natural, muito suave, muito saudável. Então, o maior tempo que eu tinha era em produzir uma arte e o menor tempo que eu tinha era em postar e produzir conteúdo sobre essa arte. Hoje em dia é totalmente ao contrário. Eu passo muito mais tempo produzindo conteúdo do que produzindo a arte. E isso não tem lógica. Isso não tem lógica, gente. Eu não falo só pra arte, tá? Eu falo isso pra qualquer nicho que você trabalha. As redes sociais eram pra ser uma ferramenta, era pra ser uma ferramenta que vai te ajudar a divulgar o teu trabalho. E não que a plataforma vai definir o tempo do seu trabalho, do seu real trabalho, sabe? Você tem que passar mais tempo fazendo o seu real trabalho e a outra metade do tempo, não metade, né? Mas deveria ser menos da metade, mostrando, divulgando aquele seu real trabalho. E não o Instagram ser o seu trabalho, porque não é o nosso trabalho, não é. E uma das coisas que eu mais, acho que os 3 pontos que eu mais acho que não tá dando pra combinar arte e Instagram são os seguintes pontos. Primeiro, produtividade, né? Como eu falei pra vocês, nós, artistas, a gente não faz um post no Instagram e o meu trabalho é criar o post. Não é isso, não é assim que funciona. O meu trabalho é produzir uma arte e depois que eu produzo uma arte, eu tenho que talvez criar um conteúdo através dessa arte. Então, eu tenho o trabalho de produzir a arte e depois produzir o conteúdo. Ou seja, é um trabalho em dobro. Ou seja, nossa produtividade tem que ser, caramba, tem que estar lá em cima, tem que produzir conteúdo toda hora, tem que fazer arte, tem que produzir conteúdo, ou seja, tem que ter literalmente, sei lá, 12 horas por dia pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que é impossível, porque ninguém tem, né? Até porque vários artistas não trabalham full time, muitos artistas também estudam, muitos artistas também trabalham e estudam, ou seja, é impossível, literalmente é impossível. Então, não dá, é uma coisa que não dá, não casa, sabe? A gente não tem esse tempo, a gente não tem essa produtividade de produzir tanto conteúdo dessa forma. Outra coisa também é que esse conteúdo, né, que eu falo pra vocês que a gente tem que produzir, normalmente são vídeos, tá? Como eu falei pra vocês, os conteúdos que estão sendo hoje valorizados são vídeos. E eu, particularmente, gente, eu gosto de produzir vídeo, tá? Eu gosto de editar vídeos depois. Eu gosto dessa parte dos vídeos. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube e eu realmente gosto do que eu faço por aqui. Só que tem gente que não gosta, tem gente que não sabe, tem gente que não tem tempo. E eu, no caso, eu gosto, mas eu não tenho todo o tempo do mundo pra criar conteúdo. Às vezes eu só queria criar uma arte, postar o resultado final dela, mas eu não posso, eu tenho que filmar o processo, eu tenho que filmar o step by step, eu tenho que produzir de alguma forma conteúdo com aquela coisa que eu tô fazendo, eu não posso mais só fazer. Então, é realmente, assim, frustrante, porque, como eu falei, a gente passa muito menos tempo produzindo arte do que deveria ser, a gente deveria passar muito mais tempo produzindo, e pouco tempo produzindo conteúdo para aquela arte, porque a gente já tem um trabalho produzindo aquele negócio pra depois ainda ter outro
trabalho fazendo conteúdo daquele negócio. Então, é realmente, assim, frustrante. Outra coisa também é o que eu já falei pra vocês, são conteúdos totalmente superficiais. Não combina Instagram com arte, que minha arte, assim, quando eu faço um retrato em aquarela, eu passo 3, 4 horas. Quando eu entro no flow, é uma coisa muito boa. E realmente é um trabalho muito grande que eu coloco ali, são resultados que eu amo compartilhar com vocês. Essa arte aqui, por exemplo, é uma das minhas artes favoritas. Eu compartilhei com vocês o processo e eu gosto muito de postar o resultado final. Só que não é mais isso que dá certo. Quando eu posto vídeos do processo das minhas artes, nunca viralizam. Mas quando eu posto vídeos falando sobre a diferença de uma aquarela de R$6 e uma aquarela de R$1.000, porque o título chama atenção pra vocês, que é um conteúdo extremamente raso, viraliza, sabe? Isso é muito chato, porque eu queria poder criar os dois. Eu queria poder criar conteúdo rápido. Claro, é legal criar conteúdo rápido, é legal fazer trends. Só que não era pra ser só sobre isso. Não era pra ser só esse tipo de conteúdo que ia entregar pros meus seguidores. E é isso que acontece. Então, é realmente muito chato a gente estar criando conteúdo superficial atrás de conteúdo superficial. E é aquela coisa que eu já falei pra vocês. A gente abre o nosso Instagram, a gente só vê isso, a gente só vê conteúdo superficial. E música atrás de música a gente já viu. E taranã, e taranã, taranã. E é só isso. É literalmente só isso. E o nosso trabalho tem uma complexidade tão grande por trás, tão imensa, sabe? Quem é artista sabe. E tem artistas que vão ainda mais fundo do que eu, tá? Muito mais fundo, que tem um processo criativo extremamente profundo e eles vão ter que ficar produzindo que tipo de conteúdo? Se o conteúdo deles é muito profundo, mas o Instagram só quer conteúdo extremamente superficial e extremamente tipo, o resultado inicial e o resultado final. Enfim, gente, eu tô meio indignada aqui, né? Tô um pouco indignada. Mas enfim, gente. E a última coisa também que eu tenho pra falar que não combina Instagram e arte são regras impossíveis de seguir. Eu não consigo mais acompanhar o pessoal de marketing digital, tá, gente? Eu tô literalmente de saco cheio. Eu gostava muito de acompanhar vários criadores ligados a marketing digital, tanto ligados a marketing digital voltado pra artistas, como voltado pra social media no geral. E literalmente eu não aguento mais do mesmo, eu não aguento mais regras mandando a gente fazer as mesmas coisas que não funcionam mais, não funcionam pra todo mundo, e aí depois as pessoas veem, mas não funciona porque você não coloca o seu esforço, porque você tem que isso e você tem que aquilo. Não, eu tenho que focar no meu trabalho, não é isso que eu tenho que fazer, não é só isso. E quando eu falo isso, gente, eu não falo de uma forma de, eu só tenho que produzir arte e é isso que importa, não é isso, tá? É literalmente de saber balancear. Eu não tenho tempo pra fazer tudo isso, sabe? É uma questão muito de tempo mesmo. Então, é algo que eu já tô cansada das mesmas frases, das mesmas catchphrases. Eu tô literalmente exausta, eu não aguento mais acompanhar pessoal desse tipo. Eu já parei de seguir várias pessoas, porque é literalmente exaustivo. Tantas regras que ninguém sabe como funciona. Não tem um livro de regras. Não é como se a gente fosse jogar um jogo e a gente sabe as regras desse jogo e a gente vai jogar o jogo com as regras do jogo. Não é assim que funciona, porque todo mundo supõe regras. Todo mundo tira essas ideias da onde eu não sei e eles só propagam essas ideias, mas essas ideias estão realmente certas. Quem foi que falou isso? Alguma plataforma do Instagram falou assim, é isso aqui as regras? Sigam as regras de vai dar certo? Porque não é assim que funciona. Então por que vocês estão inventando regras que não funcionam? Porque a gente tá nessa coisa de vocês têm que produzir mais, vocês têm que produzir conteúdo de identificação, vocês têm que produzir conteúdo de venda, mas não pode ser de venda, tem que ser indireto, mas tem que ser aquilo. Gente, é literalmente demais, tá? É demais e eu acho que esses são os 3 pontos que eu tô cheia do Instagram. São vídeos, são conteúdos rasos e são regras impossíveis de seguir. E, gente, agora saindo um pouquinho desse desabafo, né? O que isso gera, né? Na gente, no geral. E o que tá gerando em mim ultimamente? Tá gerando, literal... Gente, esse vídeo aqui vai ser grande, tá? Vai ser extenso. Se você tá afim de ouvir, fica até o final, porque vai ser uma conversa extremamente sincera, como vocês nunca me viram, mas vai ser extenso. Então, se você quer desabafar juntamente comigo, fica até o final desse vídeo, tá? É basicamente isso. E o que isso gera na gente, né? Gera autossabotagem, gera problemas de saúde mental, gera uma ilusão de que a gente só tá tendo sucesso quando a gente tem números. E isso é algo que eu tava pensando esses dias, gente. Esse mês de setembro, agora a gente já tá em outubro, mas o mês de setembro foi o mês que mais rendeu frutos monetários
do meu trabalho, literalmente. E foi o mês que eu menos apareci no Instagram. Eu tento, literalmente, internalizar isso na minha pessoa. Internalizar que não é os números, não é a minha produtividade de conteúdo no Instagram que vai me fazer crescer o meu trabalho. Literalmente crescer, que eu falo monetariamente, porque eu acho que esse é o objetivo que a gente tem no final das contas. Produzir um bom conteúdo, ter um bom trabalho e ser recompensado por isso. Viver do que a gente ama, que eu sempre falo pra vocês como é importante. E foi literalmente o mês que mais me rendeu monetariamente. E foi o mês que eu menos apareci no Instagram. Foi o mês que eu mais me conectei com os meus alunos. Foi o mês que eu mais escutei coisas muito, muito legais. Que eu tive várias conversas com alunas minhas. Teve uma aluna que falou pra mim... Ai, tô ficando emocionada. Teve uma aluna que falou pra mim numa reunião que a gente teve. Uma aluna que entrou agora pra mentoria. E as meninas da mentoria são incríveis. A gente tem uma conexão que não tem no Instagram, não tem em nenhuma outra plataforma. E ela falou pra mim que ela teve um período muito, muito conturbado, muito obscuro na pandemia. E que eu fui a luz dos dias dela, que, tipo, literalmente, tudo que eu faço aqui iluminou a vida dela, então foi muito especial ver aquilo, porque a gente esquece que, no final das contas, são só pessoas que gostam de acompanhar o nosso conteúdo, e que, infelizmente, a plataforma não ajuda para que o nosso conteúdo chegue nessas pessoas, mas eu acho que a gente esquece, às vezes, que são literalmente pessoas, e são esses momentos que eu vejo que são pessoas, sabe? Que eu fico assim, Amanda, porque eu tô me preocupando, isso eu falando comigo mesma, tá? Porque eu tô me preocupando tanto com números que estão caindo, com conteúdo que não tá sendo engajado, se eu tenho tantas pessoas incríveis que falam coisas incríveis pra mim todos os dias. E é realmente assim, isso que eu quero focar agora, sabe? Porque tudo isso que eu falei pra vocês, o Instagram te dá um prato cheio de engajamento, seguidor, e depois tirar de tu como se não fosse nada, mexe com a tua cabeça. Eu sei que mexe também, a gente também tem que estar lá, eu sei que tem gente que tenta há anos e nunca consegue porque não consegue entender aquela plataforma. E eu sei que isso mexe, mas eu sempre tento pensar que no final das contas são pessoas. Eu falo pra vocês isso sempre, eu continuo falando pra vocês e pra mim mesma. Se a gente tá inspirando uma pessoa, isso já é incrível. E é literalmente isso que eu tento focar. São nessas mensagens que eu recebo que eu tento focar, porque no final das contas, sim, somos criadores de conteúdo, mas no final das contas nós somos artistas. E é isso, sabe? É isso que eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero inspirar pessoas, eu quero mudar a vida de pessoas. Eu tenho várias alunas que hoje em dia começaram a trabalhar com o que elas mais amam, porque eu ajudei elas de alguma forma. Tipo assim, isso não tem dimensão, sabe? E é isso que eu acho que a gente tem que focar. E é isso que eu vou fazer agora. Eu não tô falando que, inclusive, o que eu vou fazer agora no Instagram, né? Eu vou desistir? É isso? Não vou desistir, mas eu vou literalmente focar nisso, sabe? Eu vou focar em compartilhar momentos verdadeiros, em compartilhar conteúdos que no final literalmente mostram os conteúdos que façam eu engajar com a minha comunidade, pelo menos a comunidade que tá ali ainda, e que fortifique o laço que a gente tem, que eu possa inspirar ela de alguma forma. Eu vou compartilhar sim, eu vou continuar compartilhando as fotos das minhas artes, os resultados, porque eu gosto muito. E eu quero que as pessoas que entram no meu perfil vejam os meus melhores trabalhos, se inspirem pelos meus melhores trabalhos, mesmo que o Instagram não entregue esses trabalhos para as pessoas. Eu vou continuar fazendo post mostrando o meu produto, os meus produtos, o que tem de melhor no meu produto, mesmo que o Instagram não entregue isso para a maioria das pessoas. Porque ele vai estar lá, entendeu? E eu vou compartilhar o que eu quero e vou tentar sempre focar. E eu quero que vocês também sempre foquem nas pessoas que estão vendo e nas pessoas que estão sendo inspiradas por aquele conteúdo. E também uma coisa muito importante, que eu vou continuar focando nisso porque ainda assim o Instagram é uma ferramenta do meu trabalho, não só a parte orgânica, mas a parte dos anúncios que a gente faz, então continua sendo uma ferramenta que por esse lado ainda tá indo super bem, que em questão de métricas é uma coisa muito boa pro meu trabalho ainda, pro meu curso, mas que uma coisa que eu falo pra vocês é que se vocês não quiserem, não precisa, sabe? Não precisa ficar lutando por uma coisa que não tá dando certo. Achem outras plataformas. A gente tem plataformas tão legais hoje em dia. O YouTube é uma plataforma que eu gosto muito, 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 muito mesmo, porque eu posso conversar. Eu tô aqui há 27 minutos falando com vocês. Se você chegou até o final, inclusive, comenta aqui. A comunidade é o que importa, ok? Comenta aqui embaixo. Comunidade é o que importa, ok? Porque é isso que eu acho que o YouTube tem aqui. A gente cria uma comunidade muito boa. E eu posso falar com vocês, eu posso compartilhar o meu processo real com vocês. Eu tenho um Pinto e Fala, onde eu falo sobre os momentos da minha vida, o que eu tô pensando no momento. E é isso. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero ensinar vocês, eu quero continuar trazendo conteúdos e tutoriais que não são rasos, que são completos, que vocês aprendem. Eu recebo diariamente também feedback de pessoas que, nossa, Amanda, viu um vídeo e mudou completamente o meu trabalho, me ajudou muito. Então é isso que eu quero que as pessoas vejam. E inclusive
inclusive, a maioria das pessoas que compram os meus produtos sempre vem ver os meus vídeos no YouTube antes. Sempre vem ver a minha didática, o meu conteúdo, quem sou eu, porque aqui é onde eu consigo transmitir mais o meu trabalho, transmitir mais o meu processo, transmitir mais as coisas que estão dentro da minha cabeça. E, gente, uma coisa muito legal, já que a gente tá falando também de YouTube, né? É que eu, hoje em dia, comecei a acompanhar muitos YouTubers mesmo, e principalmente YouTubers gringos, porque eu acho que falta, inclusive, YouTubers brasileiros criarem esse tipo de conteúdo aqui, tá? Foi o que, inclusive, me inspirou a criar esse conteúdo pra vocês, porque eu já vi vários vídeos sobre esse tipo de temática e todos eles são gringos. E são, literalmente, gente, vocês não têm noção do quanto tempo eu passo mais agora vendo vídeos no YouTube, escutando podcasts, realmente assuntos que me fazem me conectar com aquele artista e me fazem pensar e conversar junto com ele, sabe? Ver o processo do dia deles, eu tô adorando ver studio vlogs, eu tô adorando ver painting process, falando inglês aqui, né, gente? Inclusive, tô treinando meu inglês com isso, tá? Tá sendo ótimo, uma dica pra vocês. Então, eu tô começando a realmente acompanhar muito conteúdo gringo, eu vou até, inclusive, indicar algum pra vocês, vou colocar aqui alguns dos canais que eu tô mais acompanhando, e eu acho que é muito legal a gente também sair um pouco dessa coisa de ver conteúdo rápido, raso, toda hora, muito e literalmente começar a focar mais em se conectar com os artistas que a gente gosta e conversas e, sabe? Por isso que eu acho que não só, né, o YouTube, mas também o Spotify, por exemplo, pra quem gosta de escutar podcast, eu tô viciada em podcast, porque eu acho que esse aqui é tipo quase um podcast, porque realmente é onde a gente pode debater sobre os assuntos, sem tanto filtro e só falar. E isso aqui que eu tô falando aqui com vocês é algo que eu converso com os meus amigos, converso com a minha namorada e literalmente sou eu, ok? Prazer. Então, é realmente procurar também outras plataformas, sabe? A gente também tem um Patreon, que é uma plataforma que um dia eu quero entrar muito, que é onde a gente produz conteúdo, é tipo uma assinatura para os seus seguidores, então você tem um certo valor e você pode pagar uma assinatura e receber conteúdos todos os meses. Isso é muito legal, porque as pessoas te apoiam e ao mesmo tempo elas estão recebendo o conteúdo que elas gostam, elas estão investindo em algo que elas realmente querem ver. Eu, inclusive, já assinei vários Patreons que eu realmente gosto, inclusive recomendo vocês conhecerem mais o Patreon, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Eu não tenho um Patreon ainda, mas eu acho que é uma plataforma muito legal também. E outras várias. A gente tem o Discord, onde as pessoas fazem lives, onde as pessoas podem conversar, pintam ao vivo. Então, eu acho que tem muitas opções. A gente não pode não deixar o nosso conteúdo em uma plataforma só. Às vezes eu esqueço que eu tenho 20 mil pessoas basicamente me acompanhando no YouTube, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que criar de uma forma saudável. E, claro, a gente não pode deixar de focar o nosso trabalho, a gente não pode deixar de fazer marketing pro nosso trabalho. Não é isso que eu quero passar aqui no vídeo pra vocês, mas é fazer o marketing, é produzir conteúdo de uma forma saudável. Não é uma forma de, meu Deus, o conteúdo atrás do outro, uma coisa infinita. Não é assim que eu quero. Eu quero produzir conteúdo de qualidade, que vocês vão gostar, que vai gerar conexão e que vai gerar interesse nos meus produtos, porque eu sei a qualidade que os meus produtos têm e eu quero passar isso através de conteúdo pra vocês. E eu acho que é isso. Esse vídeo tá gigante, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque foi um vídeo literalmente do fundo do meu coração, com tudo que eu queria falar pra vocês. Eu acho que eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, e eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que tava na minha cabeça, tanto sentimentalmente, como literalmente raiva, entendeu? Eu sinto raiva, mas eu quero ajudar vocês, porque eu tenho certeza que não é possível que seja só eu que tô sentindo isso. Não é possível só eu que tô com raiva do Instagram. Tem mais alguém com raiva desse Instagram, não é possível. Então, se você tá com raiva, por favor, comenta aqui e assiste esse vídeo. Porque, assim, é realmente, assim, é muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho do que tá dentro do meu coração e da minha cabeça doida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.